que quando a gente tava no Jovem Nerd, teve uma polêmica que estourou, que a gente tinha aquele selo que era o Masculinity Alert. Pai! Tá. Que aparecia assim, que era um som acho que era do Zorra que eu tirei. Eu tô bandido. Era um. Ai, aparecia. Tá. Toda vez que o Jovem Nerd falava fino, alguma coisa assim. E aí a ideia disso era. Eu sempre gosto de fazer humor de contraste, né? Então eu sempre gosto de. Eu vivo dando esse exemplo assim. Eu vou fazer uma cena de guerra, eu vou botar uma música da Maria Bethânia. Claro. Eu Não vai colocar uma música de guerra mesmo. Exato, eu gosto de ser sempre extremo. E até na zoeira, você sempre faz esse lance de contraste. Então o cara é um flamenguista. Fala aí, vascaíno. O cara é palmeirense. Fala aí, corintiano. Sabe? É. Então sempre tem essa piada. E aí, como os caras são, naquele casal, assumidamente héteros, e aí a graça era ficar falando que eles não são. E aí se aparecesse um gay no programa, eu ia fazer o contrário, eu ia fazer um macho alerte, sei lá, o cara falava grosso, e que isso, vamos pegar a mulherzinha, alguma coisa assim. Então, assim, na época. E aí teve uma grande polêmica com isso, a galera falando que isso daí era ruim, que alimentava todo um lado negativo. Na época eu fiquei meio relutante. Eu falei, não, gente, eu acho que. Assim, eu tô brincando com contraste, eu não tô assumindo uma conotação ruim para homossexual. Entendi. Mas, na época, eu queria parar de usar isso, eu, Jovem Nerd também, porque toda vez que a gente botava esse selo, começava uma discussão, né, social, uma discussão... E não era sobre o que vocês estavam falando. Eu falei, já perdeu o sentido da piada. Eu só queria zoar alguém sei lá, alguém que falou... Nem estranho, alguém que falou de uma forma diferente. Então, diferente do que tá acostumado a falar. E aí, assim, perdeu o propósito. Mas aí, com o tempo, eu fui pensando, depois que eu fui acalmando, que a galera veio. Aí eu fui cancelado nessa época. Ah, é? A galera veio em cima, Jovem Nerd, teve todo esse lance. E a gente parou de usar. Eu fiquei meio nessa, mas foi bom que eu fiquei pensando. Eu falei, ok, eu tenho essa minha opinião. Mas realmente, com o tempo, eu fiquei. Realmente, essa piada ela vai alimentando uma galera, um pensamento bem ruim, agregando um valor bem negativo pro gay, vamos dizer assim. E aí eu comecei a achar ruim. Ah, tá. O uso dessa forma. E aí eu até comecei a parar de usar em outras coisas. A gente vai evoluindo também, né? Claro. A gente vai evoluindo, tá fadado a cometer todo tipo de coisa. Mas eu fui deixando de usar isso e eu comecei a entender que isso daí fazia um certo mal, que é o lance de tentar fazer além do meu... Não tentar botar em limites, mas ao mesmo tempo tentar fazer o melhor pra todo Mas mundo, vamos né? falar a verdade. O limite do humor é o seu limite. Sim. Não é né? Sim, Cada sim. um tem seu limite. Tem piada que eu não gosto de fazer também. Sim. Tem piada que você não gosta. Tem piada que eu não gosto. E não você faz todo tipo de piada. Faço dentro do meu limite. Cada um tem seu limite. Mas eu mudo o meu, né? Claro. Antes eu achava isso legal, depois eu comecei a ver. Realmente isso daí alimenta uma coisa que não é legal. Cara, mesmo que aí é um ponto. Porque mesmo eu não querendo falar isso, eu tava passando essa ideia. E aí... É porque piada também não é só o que você fala, é o que é entendido, né? Porque Aliás, qualquer arte, né? Qualquer arte. Mas eu já vi uma pessoa falando assim, eu já vi algumas pessoas falando isso. Eu não sou responsável pelo que você entende, e sim pelo que eu falo. Não, tem uma medida também, porque às vezes a pessoa pode viajar e achar um significado que... Exato. Mas eu acho que, assim, eu não gosto de ser extremo. Dá pra fazer Claro. Porque, assim, meu amigo, a gente trabalha com comunicação. Eu tenho canal no YouTube, não sei o quê. Você não pode falar qualquer coisa e... Era isso que eu quis dizer e você não entendeu. Porra, então você é um péssimo comunicador. Se ninguém tá entendendo a tua mensagem, você não tá fazendo errado. Você não tá fazendo a sua função de comunicar bem. Então, assim, tem um lado teu, tem um